Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado. Quero que você abra comigo a palavra de Deus no livro do profeta Isaías, capítulo 61. Nós estamos nesse tempo onde o Senhor nos chamou para 150 dias de oração. E nós já estamos aí chegando na casa dos 90 dias, né? Ininterruptamente orando todos os dias, a igreja orando, centenas de pessoas orando todos os dias, para que a vontade de Deus se estabeleça. E a cada mês, né? No primeiro mês o Senhor nos deu a direção de que seria um mês apostólico, né? E aí então se passaram os primeiros 30 dias, e então nós tivemos o segundo mês, o mês evangelístico, né? Da unção do evangelista sendo liberada sobre nós. E agora então nós estamos encerrando o terceiro mês, e estamos encerrando o mês pastoral. A unção pastoral, a unção de cura, a unção de cuidado, a unção de descanso do Senhor sobre a nossa vida. Amém? E nós estamos então na última quinta-feira desse mês. Eu quero ler com você Isaías capítulo 61, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: Eis que o Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, proclamar liberdade aos cativos e libertação do mundo das trevas aos prisioneiros da escuridão, para anunciar a todos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que estão de luto e amargurados em Sião uma linda coroa em vez de cinzas, óleo de júbilo em vez de pranto, e um manto festivo de louvor em lugar de um espírito abatido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantação do Senhor, para a manifestação do esplendor da sua glória. Amém? Aleluia. Esta palavra foi liberada pelo profeta Isaías mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus. Isaías, ele viu, por revelação de Deus, aquilo que seria a natureza de Cristo, aquilo que seria não apenas o ministério terreno de Jesus, mas a própria manifestação da natureza do Cristo ressuscitado. E é interessante que 700 anos depois, após Jesus ter sido batizado no Rio Jordão e ter sido levado pelo Espírito ao deserto para enfrentar Satanás, e ali voltar triunfante, vitorioso, como sempre, ele entrou na sinagoga e deram a ele o livro aberto, e estava exatamente nesse texto de Isaías 61. Não era uma coincidência, era o propósito de Deus começando a ser revelado de uma forma presente, de uma forma real. E quando Jesus leu aquele texto, eu acredito que aquele texto já tinha sido lido naquele período de 700 anos, muitas vezes na sinagoga. Mas naquele dia, de uma forma especial, Jesus leu esse texto. E diante daquelas pessoas, Jesus, ele, ao encerrar a leitura como eu encerrei aqui, Jesus fechou o livro, diz a Bíblia, e olhando para aquelas pessoas disse: hoje se cumpre diante de vocês esta palavra. Amém? Eu creio que no Espírito, se nós entendermos isso, Jesus estava dizendo: eu estou trazendo cumprimento às promessas que foram feitas. Eu estou trazendo uma legitimidade àquilo que foi anunciado no passado. Jesus estava dizendo: vocês não estão entendendo, mas eu estou trazendo hoje este cumprimento. E a partir daquele dia, irmãos, Jesus, ele estava manifestando exatamente este poder de curar, de libertar, de resgatar a humanidade de todos os males, de toda a enfermidade, de toda a doença. E é interessante que esta palavra, nos primeiros dias desses 150 dias de oração, o Espírito Santo me deu essa palavra pela manhã, e o Espírito Santo me dizia assim: esse é um tempo de troca. Esse é um tempo de troca. Deus está trocando. Deus está removendo algumas coisas, está estabelecendo outras. Amém?
E olha o que ele diz aqui na palavra, ele está dizendo assim, versículo 3, a dar a todos que estão de luto e amargurados. Olha que palavra tão atual para os nossos dias, para um tempo de pandemia. O Senhor falando, eu vou tirar daqueles que estão de luto e daqueles que estão amargurados uma linda coroa em vez de cinza. Deus está dizendo, eu vou trocar, eu vou remover as cinzas que falam de algo que já foi e não é mais. E Ele está falando, eu vou colocar uma linda coroa. Aleluia. E Ele diz mais, óleo de júbilo em vez de pranto. Eu digo para você nessa noite que está vivendo o pranto, Jesus tem para você óleo de júbilo, óleo de alegria sobre a tua vida. Amém. É um tempo de troca que o Senhor está produzindo em nossas vidas. E Ele fala em um manto festivo de louvor, em lugar de um espírito abatido. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Eu não sei a sua vida, a sua história, os seus dias como tem sido, mas talvez não seja sobre a tua vida, sobre a tua história, mas nós somos uma igreja profética, uma casa profética, e nós vamos declarar nesta noite, que aonde está operando o luto e a amargura, como diz a palavra, o Senhor está trocando hoje as cinzas por uma coroa. Aleluia. Aonde estava operando o pranto, a tristeza, o abatimento, o Senhor está liberando óleo de alegria. Aleluia. E aonde estava operando um espírito abatido, o Senhor está liberando hoje um manto festivo de louvor. Aleluia. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. 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 Pode se assentar. Aleluia. E o Senhor termina dizendo, e eles, versículo 4 de Isaías 61, Ele está falando sobre uma geração. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades assoladas que têm sido destruídas de geração em geração. Há uma geração que está sendo levantada pelo Senhor para reconstruir aquilo que foi destruído, para trazer o novo de Deus, para trazer a vida, para trazer o júbilo, a alegria, para trazer aquilo que o Senhor conquistou na cruz sobre esta geração. Uma geração que reconstrói, uma geração que é capaz de entrar em lugares de ruínas e estabelecer algo novo, algo que faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Irmãos, Deus não quer nos curar porque Ele tem dó de nós, porque Ele está olhando com uma cara de piedade para nós. Deus está nos curando para que nós sejamos tudo aquilo que Ele preparou para nós em nossos dias. Amém? Toda a cura de Deus tem um propósito. Tudo quanto Deus está construindo em nós nesse tempo, há um propósito maior que talvez eu e você não entendamos ainda. Por isso toda a cura precisa ser estabelecida. Por isso nós temos que nos render e dizer ao Senhor, eis-me aqui. Remove, Senhor, aquilo que tem que ser removido, e estabelece, Senhor, aquilo que tem que ser estabelecido. Amém? Diga, esse é um tempo de remoção, e é um tempo de estabelecimento. Amém? Daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E é exatamente sobre isso que Isaías profetizava. Ele falava sobre uma geração. E quando o Senhor me dava esse texto, nos últimos dias, o Senhor começou a construir essa mensagem. Na verdade, no domingo pela manhã. E o Senhor me falava assim no período de oração: esta geração precisa conhecer o Deus que cura. Essa geração precisa conhecer o Deus que cura. Amém? Nós fazemos parte de uma geração que Deus está dizendo nesses dias que nós precisamos conhecer o Deus que cura.
Mas quando fala conhecer, não é alguém vir nos apresentar, é nós experimentarmos o poder de cura do Senhor nas nossas vidas. Amém? Muitas vezes nós acreditamos mais no poder da dipirona do que no poder de Deus na nossa vida. Amém? Muitas vezes nós acreditamos mais num comprimido do que cremos naquilo que Deus pode produzir em nossas vidas. E Deus dizia isso: essa é uma geração que precisa ser curada. Somente o Senhor pode curar essa geração. Somente o Senhor pode transformar a realidade dessa geração. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio que o Senhor está produzindo muitas curas nesse tempo. Eu creio que nós não somos mais os mesmos. Amém? Quantos aqui podem dizer que um dia você viveu debaixo de rejeições, de amargura, de angústia? Quem aqui pode dizer: um dia eu pensei em tirar minha própria vida, porque eu vivia angustiado, porque eu carregava sobre mim tantas rejeições? Irmãos, eu era uma pessoa assim. Aos meus 15, 16 anos de idade, eu pensava no suicídio, porque eu não suportava ser quem eu era. Eu já disse isso em alguma mensagem aqui. Eu queria ser o meu irmão mais velho, porque eu achava que tudo na vida dele dava certo e tudo na minha vida dava errado. Mas quando o Senhor entrou na minha vida, eu pude entender quem era o Hugo para Deus. Amém? Eu pude entender como Deus me criou e o que Deus colocou em mim, quando Ele pensou em mim, quando Ele pensou na minha vida, quando Ele pensou na minha história. E aí então o Senhor foi removendo as rejeições que estavam sobre a minha vida, as rejeições que amoldaram a minha vida de uma forma totalmente equivocada, diferente daquilo que Deus pensava, muito diferente daquilo que Deus havia preparado para a minha vida. Eu pergunto para você nessa noite que me ouve: por que precisamos ser curados? Por que Deus quer nos curar? E eu tenho uma resposta para você nessa noite, dentro daquilo que o Senhor me falava. Eu sei que o tema cura divina é um tema muito abrangente. Poderíamos passar aqui 10, 20 pregadores e cada um trazer uma faceta da cura de Deus, e ainda não conseguiríamos esgotar esse assunto. Mas eu quero falar sobre algo específico que Deus ministrava no meu coração. Toda cura divina tem o propósito de restabelecer em nós a nossa identidade de filho. Amém? Diga: a cura divina tem o propósito de restabelecer em mim a minha identidade de filho. Amém? Diga: de filho. Irmãos, como parece ser tão simples, mas como muitas vezes é tão difícil nós entendermos a nossa identidade de filhos. A religião nos roubou isso. A religião nos ensinou a aceitar a Jesus para recebermos um carimbo no passaporte para uma vida eterna e irmos morar no céu com Deus. Foi isso que a religião colocou nas nossas mentes. Eu posso falar isso para você porque eu tenho uma história com o Senhor de mais de 30 anos. E já ouvi muitas mensagens fundamentadas nisso. Mas eu creio que nos últimos anos o Senhor está trazendo sobre nós como igreja, e não é para nós apenas sonho de Deus, mas é para a igreja de Cristo nas nações. Ele está restaurando em nós o entendimento de que quando nós nos achegamos a Cristo, quando Cristo entrou em nossa vida, não apenas Ele nos deu o direito de morar no céu, mas Ele nos tornou filhos de Deus. Amém? É essa a nossa identidade. É dessa forma que nós estamos vivendo na terra. Essa semana eu ainda aconselhava uma pessoa, porque estava com seu relacionamento conjugal acabando, e ele disse para mim: pastor, se isso acabar eu vou tirar a minha vida. E eu disse para ele: você ainda não entendeu quem você é em Cristo. E eu disse para ele: você acha que a obra de Cristo na cruz não é suficiente para mudar a sua história?
Será que o fim de um casamento é o fim de uma história? Será que não há algo mais de Deus para cada um de nós? Muitas vezes essa não é a sua realidade, mas é a realidade de alguém que está ao seu lado, que está sofrendo, que está angustiado por causa do fim de um casamento, ou por causa do fim do casamento dos pais, porque ainda não entendeu o que verdadeiramente Cristo produziu em nós naquela morte de cruz. Ele nos fez filhos. João 1,12 diz a palavra: mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Somos feitos filhos de Deus. A nossa identidade não é mais aquela identidade medíocre, aquela identidade de um homem rejeitado no ventre. A nossa identidade hoje é a identidade de alguém que nasceu de novo, que recebeu a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, e que teve a oportunidade e o privilégio de ingressar em algo chamado novo nascimento em Cristo. Essa é a nossa identidade. É dessa forma que nós temos que nos mover. É isso que deve nos alimentar todos os dias da nossa vida. Eu gosto de dizer uma frase: rejeite as rejeições. Rejeite as rejeições. Não assuma uma declaração, uma rejeição sobre a tua vida, porque você não é isso. Você se tornou filho de Deus. Irmãos, na queda o homem foi totalmente desalinhado ao modelo original de Deus. Sabe aquela história que muitas pessoas creem, que quando o homem pecou nada aconteceu? Deus disse para o homem: no dia que dela comeres morrerás. E o homem comeu, e ele saiu dali como se nada tivesse acontecido. Ele não se arrependeu, ele colocou a culpa na mulher que Deus deu a ele. E ele achou que tudo ficou do mesmo jeito, que ficou barato. Não, tudo quanto Deus estabeleceu para o homem foi desalinhado, foi desajustado na queda do homem. No espírito o homem experimentou a morte. Na sua alma ele experimentou as rejeições. Ele recebeu toda a carga da orfandade na sua vida. No seu corpo ele passou a sentir o que era dor, o que era doença, o que era enfermidade. O homem foi totalmente desalinhado no Éden. O homem foi totalmente removido de uma posição e de uma condição a qual Deus o criou para que ele manifestasse aquilo que o fruto da árvore da vida produziria nele, que é o próprio Cristo. Mas ele não comeu da árvore certa, ele se alimentou da árvore errada. Ele desobedeceu a Deus. Ele recebeu em si a paga da sua escolha. E é essa natureza que passou a reinar. É essa natureza que passou a ser manifesta na sociedade. E quando o homem está fora de Cristo, tudo isso ainda é real. Uma pessoa sem Cristo, ela está 100% desalinhada do propósito original de Deus. 100%. Sabe aquela história quando alguém fala para você: fulano é tão bom, só falta Cristo. Sabe quando alguém fala isso para mim? Às vezes eu não falo, mas eu penso, falta tudo. Porque ele está totalmente desalinhado do propósito original de Deus para a sua vida. Porque falta a natureza correta. E por causa disso, irmãos, a níveis de cura e a níveis de restauração, esse homem totalmente desalinhado, irmãos, ele é condicionado aos ambientes externos por onde ele se movimenta. O homem desalinhado na queda é condicionado aos ambientes a qual ele frequenta, aos ambientes aonde ele vive. A Bíblia nos fala, irmãos, a Bíblia nos fala da história de Ló. Ló, ele foi levado por Abraão
Mesmo quando Deus falou para Abraão: deixa a tua terra, a tua parentela e a casa dos teus pais e segue para onde eu vou te mostrar. A Bíblia fala que Abraão levou Ló consigo. Ló tinha tudo para ser abençoado. Ele tinha tudo para receber, através de Abraão, as bênçãos de Deus na sua vida. Mas a Bíblia fala que chegou um momento que Ló, ele começou a crescer. E aí então ele disse para Abraão: olha, os meus pastores estão brigando com os seus pastores, é melhor nos separarmos. E aí então Abraão, ele entendendo que Deus tinha um propósito para a sua vida, falou para ele: então escolhe, diante de nós está o deserto e está uma campina. Ló olhou com os olhos naturais, e ele logo escolheu a campina, porque ele pensou consigo mesmo: é mais fácil prosperar na campina do que prosperar no deserto. Deixa eu te dizer, quando Deus alinha a vida de um homem, ele prospera no deserto, viu, irmãos? Ele celebra no deserto. Ele entende que não há lugar externo para que eu seja abençoado. Quando Deus está do lado de dentro, nossa vida já é abençoada. Amém? E Ló então foi para a campina. Só que aquela campina fazia parte da terra de Sodoma e Gomorra. E ali Ló estabeleceu a sua vida. Um homem desalinhado, ele se move de acordo com o ambiente que ele vive. Ló, ele passou a desenvolver a sua vida num ambiente de Sodoma e Gomorra. Aconteceu várias coisas, não vou entrar em pormenores. Até que chegou o ponto em que Deus, ele falou para Abraão: eu vou destruir essa terra. E aí então, pela oração de Abraão, intercedendo: Senhor, mas se tiver 50 justos. Ah, Senhor, se não tiver 50, mas se tiver 40, tiver 30, 20, 10. O Senhor não destrói a cidade. Deus disse: eu não destruo. Mas chegou ao ponto que não tinha nem 10. Mas ainda pela misericórdia de Deus, ele falou: eu vou livrar Ló e a sua família por causa de Abraão. E Deus mandou anjos para resgatar aquela família. Aconteceu várias coisas, também não vou entrar nessa questão, porque não é isso que eu quero trazer como parte desse assunto. Então os anjos colocam Ló para o lado de fora. E quando eles saem do ambiente externo de Sodoma e Gomorra. Deus está mandando fogo, está destruindo aquela terra. Mas no meio do caminho, a história nos fala que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Por que olhou para trás? Porque aquele ambiente onde ela vivia tinha se tornado a sua própria história, tinha se tornado a sua própria essência. E aquela mulher então ela perde a oportunidade de viver o propósito de Deus por causa de um ambiente externo, porque ela é uma pessoa desalinhada, ela não está alinhada em Deus. E aí então Ló, ele é tirado daquele ambiente com as suas filhas. Ele mora nas montanhas. Sodoma e Gomorra é destruída. Mas olha o que acontece. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 31. Certo dia, a filha mais velha propôs à filha mais nova: nosso pai já é idoso, e não há nenhum outro homem nessa região que venha unir-se a nós, de acordo com o costume de todo mundo. Vem, façamos nosso pai beber muito vinho e deitemo-nos com ele, assim suscitaremos uma descendência de nosso pai. Portanto, elas fizeram seu pai embebedar-se com vinho. Naquela mesma noite, a mais velha veio deitar-se com o pai, que não percebeu nem quando ela se deitou, nem quando ela se levantou. No dia seguinte, a primogênita orientou a irmã: na noite passada eu dormi com meu pai, façamo-lo embriagar-se também nesta noite, e tu te deitarás com ele, a fim de que possamos preservar a linhagem de nosso pai. Então outra vez deram muito vinho ao pai naquela noite, e a filha mais nova foi-se e deitou com seu pai. Ló não tomou conhecimento quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Aqui nós temos o testemunho
de duas jovens que cresceram dentro de um ambiente de sodomia. Elas cresceram em Sodoma e Gomorra. Aqueles homens queriam se deitar até com os anjos que Deus enviou. Era o costume, eram as práticas daquele ambiente externo. E aquele ambiente externo governava a vida daquelas pessoas. Aqui nós estamos falando de pessoas cuja identidade não foram restauradas. Pessoas que trazem em si as marcas do pecado, da queda do homem. Pessoas que não foram alinhadas a partir de uma experiência real com Cristo. E por isso aquelas filhas de Ló, elas entendiam que aquelas práticas eram normais. Quantas pessoas elas querem sair de um sistema aonde eles estão inseridos, mas o ambiente externo é mais forte do que aquilo que está sendo construído dentro dessas pessoas. Deixa eu dizer para você, a religião não pode produzir vida em nós. A lei, ela trouxe entendimento do pecado, mas ela não nos libertou do pecado. A lei até dizia que o nosso pecado podia ser coberto, mas não arrancado. A identidade de filho, irmãos, ela só é restaurada em nós a partir de Cristo. A identidade de um filho, ela só se manifesta em nós quando nós nos rendemos totalmente a Cristo. Por isso é muito mais do que nós entrarmos e nos tornarmos parte de uma religião. Como eu falei para vocês, na queda, o homem passou a experimentar a orfandade, a sua alma. Quantas pessoas elas vivem, elas manifestam todos os sintomas da orfandade da sua vida, porque elas não foram restauradas na sua condição de filhos. Quando nós entendemos que a cura de Deus restaura em nós a nossa identidade de filho, nós vamos passar a viver uma nova movimentação na nossa vida. Uma pessoa ferida, ela fere, mas um filho curado, ele é um instrumento de cura. Amém? Por isso, quando uma pessoa te fere, se você parar, se você for um filho curado, você vai olhar para aquela pessoa e você vai entender que ela está te ferindo porque ela é uma pessoa ferida, porque ela ainda não experimentou um nível de cura na sua vida. Porque a cura de Deus, irmãos, ela não apenas remove a dor, ela restaura a nossa identidade, ela nos posiciona, ela nos dá uma condição de nós vivermos neste mundo manifestando a identidade que nos foi dada em Cristo. Sabe, irmãos, quando alguém é ferido, e muitas vezes a pessoa fala assim: com muita dificuldade eu perdoei. E aí você fala: que legal que agora você já consegue perdoar. Irmãos, nem todos aqueles que aceitaram a Cristo já chegaram a esse nível. Tem pessoas que entregaram a sua vida a Cristo, mas ainda não atingiram isso. Mas aí você cresce um pouco, você já não é mais um menino na fé, você já está entendendo a identidade que está sendo formada em você. Sabe, isso em todos os nossos relacionamentos. Você vai crescendo na sua intimidade com Deus, na sua vida com Deus. E aí quando alguém te fere, você começa a ser mais rápido em perdoar. Sabe aquela pessoa, né? Eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantas pessoas estavam caminhando em Cristo, mas debaixo de um contexto de religiosidade na sua vida, e diziam assim: não, mas fulano fez isso para mim, eu ainda não consegui perdoar essa pessoa. Sabe, porque a identidade ainda está toda desalinhada.
Porque talvez essa pessoa só entendeu que aceitou a Cristo para viver no céu. Mas quando ela entende que ela aceitou a Cristo para ter uma nova natureza em Cristo, então ela começa a entender que o caráter de Cristo é um caráter perdoador. Amém? Que o perdão não é uma opção. O perdão é parte da natureza que você recebeu. E aí você vai crescendo então e você começa a ser perdoador. E isso é bom, isso é um sinal de crescimento. Mas deixa eu dizer para você, irmãos, o propósito de Deus é até que todos nós cheguemos à estatura do varão perfeito. Sabe qual é a estatura do varão perfeito no que se diz respeito ao perdão? Não é perdoar rapidamente, é não ser ferido. É você ter a capacidade de passar pela dor sem sentir que você foi ferido. Jesus, quando chegou para Judas, ele sabia qual era a atitude de Judas. Eu pergunto para você nessa noite, quantos aqui estão prontos para chamar aquele que vai te trair de amigo? Jesus chegou para Judas e falou: amigo, o que você está fazendo comigo? Jesus não chegou para ele e falou: cara, fiz tudo por você, dei tanto para você e agora você está fazendo isso comigo. Mas em outras palavras, Jesus estava dizendo para ele: amigo, você está me ajudando a cumprir o propósito de Deus. Porque quando nós vamos nos amadurecendo, irmãos, nós vamos entendendo aquilo que está sendo construído dentro de nós, o nível de cura que Deus vai produzindo na sua vida. Sabe, quando você olha para as pessoas que te feriram, e você olha para dentro de você e você não vê mais marcas, ou melhor, você não vê mais feridas, mas você vê cicatrizes, de feridas que foram saradas. E aquilo que você achava que nunca você seria capaz de perdoar, agora você olha e fala: não, essa pessoa não me deve nada. Aleluia. A Bíblia fala sobre 4 jovens que experimentaram que viveram nos seus dias, ainda que fora do tempo de Cristo. Esses jovens, eles passaram por circunstâncias bastante adversas, mas aquilo que estava construído dentro deles era superior, irmãos, àquilo que eles passariam a viver nos dias da sua vida. A Bíblia nos fala no livro de Daniel sobre 4 jovens, e eu vou ler Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre esses estavam alguns jovens vindos de Judá, cujos nomes em hebraico significavam: Daniel, Deus é o meu juiz. Quero que você preste atenção no nome e no significado dos nomes, porque tudo que Deus dá nome, Deus estabelece propósito. Amém? Os nomes para Deus têm significado. Tudo quanto Deus dá nome, Ele estabelece propósito. Na eternidade Deus pensou nesse jovem, e quando o seu nome foi estabelecido um propósito. Quando seu pai disse: o seu nome será Daniel, Deus estava dizendo que significava: Deus é meu juiz. Daniel sabia que Deus é o meu juiz. Havia uma identidade sendo formada, e nessa identidade Daniel sabia: Deus é o meu juiz. O segundo jovem, Ananias. Deixa eu perguntar para você sabe o nome dos 4 jovens? Eu tenho certeza que a maioria vai dizer assim: Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem se lembra de Azarias, Misael, Azarias? Ninguém se lembra. Mas todo mundo se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego e Belsazar. Daniel é mais fácil guardar,
Mas Sadraque sempre fala os quatro, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Porque foi construído isso na nossa mente. Mas o nome legítimo deles, a identidade que eles portavam: Daniel, Deus é o meu juiz. Ananias, Deus é misericordioso. Misael, ninguém se compara a Deus. E Azarias, Deus é o meu socorro. Aleluia! Irmãos, só com essas 4 revelações nós já podemos viver uma vida de vitória em Deus. Porque se alguém se levanta contra você, você vai dizer: não importa, Deus é o meu juiz. Amém? Se você está passando por luta, você vai dizer: não importa, Deus é o meu socorro. Amém? A identidade desses jovens: ninguém se compara a Deus. Deus é misericordioso. Olha quantas virtudes, a manifestação de Deus na vida desses jovens. Uma identidade sendo formada, mas aí eles são levados para o cativeiro. Irmão, deixa eu te dizer nessa noite: quando uma identidade de Cristo é formada na sua vida, nem a Babilônia pode mudar isso. Amém? Nem anos de vida na Babilônia foram capazes de mudar aquilo que Deus estava construindo na vida desses jovens. Mas aí eles chegaram na Babilônia, versículo 7. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs Belsazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e Azarias, Abednego. Eu fui pegar um comentário sobre isso e achei esse daqui: a mudança dos nomes era uma tentativa de integrar os jovens cativos ao paganismo do seu novo ambiente social. Escuta isso. A mudança dos nomes era a tentativa de integrar os jovens cativos à religião do seu novo ambiente social. E aí diz assim: Daniel quer dizer Deus é o meu juiz, e Belsazar, príncipe de Bel. Bel era uma entidade adorada na Babilônia e pelos sírios. Era uma identidade próxima a Baal. Esse foi o nome que tentaram colocar, a identidade que tentaram colocar sobre a vida de Daniel, de que agora ele não era mais um adorador do Deus que é o seu juiz, mas sim de Bel. Misael quer dizer quem é como Deus, e Mesaque é a alteração desse nome para quem é como Acu, Deus da lua. Ananias, Deus é misericordioso, altera-se para Sadraque, o amigo do rei. E Azarias, Deus é meu socorro, para Abednego, ou servo de Nego, o ídolo que representa Mercúrio. Então você pergunta isso: pastor, mas o que tem isso a ver com a minha vida? Quando nós não sabemos qual é a identidade, a nossa verdadeira identidade, nós somos levados a ambientes externos que tentam nos dar uma nova identidade. Deixa eu dizer para você: conseguiram mudar o nome, mas não conseguiram tocar na identidade desses jovens. Irmãos, quando Deus nos cura, quando nós entendemos quem nós somos em Cristo, quando nós entendemos aquilo que está sendo construído em nós, quando nós entendemos o que o novo nascimento produziu na nossa vida. Talvez eu não sei como que você pensa sobre o novo nascimento, mas deixa eu dizer para você: o novo nascimento é real. Ele produz em nós uma nova vida, uma nova natureza, uma nova semeadura e uma nova colheita. Amém? Diga amém. Diga: o novo nascimento é real. Diga: ele produz em mim uma nova vida, uma nova natureza, uma nova semeadura e uma nova colheita.
Esses jovens, eles manifestavam uma natureza firmada em Deus, uma natureza que não podia ser mudada pelos ambientes externos. Eles sabiam quem eles eram. É por isso que quando aqueles 3 jovens foram levados para a fornalha, e antes disso eles foram questionados porque eles não dobraram seus joelhos diante da estátua do rei. E quando o rei, enfurecido, disse para eles: eu quero ver se o seu Deus pode. Sabe, irmãos, quando a nossa fé, ela é provada. Sabe, a palavra de Deus fala em Coríntios 12, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. É muito fácil você dizer, Jesus é o Senhor. Mas não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que quando você está passando pela luta e você puder se levantar e dizer: não, eu não faço isso, porque Jesus é o Senhor da minha vida, porque eu sei em quem tenho crido, porque eu sei quem governa a minha vida, porque eu sei qual é a natureza que eu porto, porque eu sei quem me governa é o Senhor da minha vida. Isso é pelo Espírito. É quando o Espírito está governando a nossa vida. Aqueles jovens, ainda que eles não tinham o Espírito Santo presente, habitando em suas vidas, como nós temos a partir de Cristo, eles disseram para o rei, que era o rei mais poderoso dos seus dias, que existia uma fornalha 7 vezes mais aquecida, diz a palavra, e tudo isso era real. A morte era real, a fornalha era real, o questionamento era real. Mas deixa eu dizer para você, a natureza de Deus formada dentro deles era também real. E por isso, quando eles foram confrontados a partir da sua própria natureza em Deus, eles puderam dizer: fica sabendo, ó rei, a gente sabe que tudo isso que você está falando é verdade. A gente sabe que nós podemos morrer dentro dessa fornalha, mas fica sabendo que nós não vamos nos dobrar, porque nós nos dobramos diante de um Deus que nos governa, diante de um Deus que formou em nós uma identidade que está blindada nele. Então fica sabendo, rei, que Deus pode nos livrar. Se Ele não nos livrar, não tem problema, nós não vamos nos dobrar, porque nós sabemos que Deus é poderoso para nos livrar da fornalha, mas também Ele é poderoso para nos livrar na fornalha. Aleluia! Diga isso: Deus é poderoso para nos livrar da fornalha ou na fornalha. Há momentos na nossa vida, irmãos, que Deus nos livra de provas. Há momentos na nossa vida que Deus ele nos dá livramento de passarmos por certas experiências da nossa vida. Mas há momentos, irmãos, que nós somos provados, sim. Há momentos que Deus permite que a fornalha se aqueça, sim, 7 vezes mais aquecida. E é lá dentro que nós vamos ver o livramento de Deus acontecendo na nossa vida. Às vezes é no momento da dificuldade que nós vamos ver de fato o que é que está construído dentro de nós, o que é que foi construído a partir de uma experiência com Cristo. Quantas pessoas, irmãos, se amedrontaram diante de um vírus? Ah, pastor, mas o vírus é real. Olha o número de mortos no Brasil, é real. É verdade, tudo isso é real. Mas eu pergunto para você, e o Cristo que você crê, é real? Ou é só uma ilusão na sua vida? Qual é a identidade que te governa? Qual é a identidade que está formada em você? Será que nós estamos sendo levados por Deus a um amadurecimento, a chegarmos a uma estatura de filhos maduros em Cristo? Ou nós estamos apenas participando de uma organização religiosa? Deus, Ele tem nos curado de muitas maneiras. Como um pai que está ao lado do seu filho,
nos momentos de dificuldade, para firmar nele, para imprimir nele qual é a sua verdadeira identidade. Como um pai que está dizendo para você e para mim em todo o tempo: calma, eu estou no controle. Quantas vezes meus filhos, quando eram crianças, caíram e se feriram. Quantas vezes eu não disse para o Rafael: filho, não corre. E ele cismava de correr e às vezes caía e voltava com os joelhinhos tudo ralado, chorando. Porque muitas vezes nós nos ferimos. Mas quantas vezes depois que nós nos tornamos maduros e nós passamos por situações mais difíceis do que aqueles tombos que nós tomávamos quando éramos crianças, mas porque nós fomos levados a um nível de amadurecimento, nós já não choramos mais. Nós já somos exercitados em Deus a suportar muito mais, a suportar a segunda milha, a suportar a acusação. Sabe quando você tem dois filhos e um fala para o outro assim: ah, você é feia. E aí a menina chega: pai, ele me chamou de feia. Daí ela pega e chama o irmão dela e fala assim: ah, você é gordo. Aí ele chega e fala: pai, ela me chamou de gordo. Porque são crianças. A identidade ainda está sendo formada. É preciso que um pai chegue e comece a alinhar, e comece a ministrar cura, e comece a remover as rejeições, e comece a remover os traumas, e comece a afirmar a identidade, e dizer quem você é, como você foi criado, qual o propósito. É assim que Deus está tratando com a nossa vida. E é por isso, irmãos, que essa geração anseia pela manifestação dos filhos maduros, não dos filhos que estão ainda tentando provar algo. Sabe, irmão, nós estamos sendo amadurecidos pelo Senhor. Deus está nos curando, removendo rejeições da nossa vida, nos tirando de uma condição de orfandade, para que nós possamos viver uma paternidade legítima na nossa vida, para que nós sejamos instrumento de cura para essa geração. Irmãos, a igreja de Cristo precisa ser curada. Centenas e milhares de pessoas estão sentados domingo após domingo nos templos ouvindo a palavra, muitas vezes uma palavra que massageia o ego de cada um, porque não foram curados, porque não entenderam ainda quem são em Cristo, aceitaram a Cristo, se tornaram filhos, mas não sabem, apenas foram ensinados a viverem como salvos e não como filhos legítimos, que podem manifestar o governo de Deus na terra, que podem se mover na terra, não cheios de si, mas cheios de uma natureza chamada Cristo, que pode nos governar. Esse é um tempo de cura para a igreja. Esse é um tempo de identidades serem firmadas. Irmãos, nós já não choramos mais pelas fornalhas. Nós já não temos mais medo das fornalhas. Daniel foi levado até uma cova com leões, mas ele não chorou na porta da cova. No dia seguinte, o rei que não dormiu. A Bíblia não fala que Daniel não dormiu. A Bíblia fala que o rei que o amava não dormiu. E chegou lá e gritou: Daniel, porventura o teu Deus te livrou? Ele falou: fica calmo, rei. O meu Deus não apenas me livrou, Ele entrou comigo na cova, Ele passou a noite comigo. E o leão não pôde nem chegar perto, o fogo não chegou nem colocar cheiro na roupa daqueles jovens, e os leões nem se aproximaram de Daniel. Irmãos, Deus quer levantar uma geração que não chora por causa das covas, que não chora por causa das fornalhas, mas uma geração que está sendo amadurecida, uma geração que está crescendo, uma geração que está vencendo as rejeições, uma geração que está entendendo o que Cristo veio produzir em nós.
Irmão, Jesus, Ele não veio fazer de nós um ajuntamento. Jesus não veio fazer de nós um curral de ovelhas. Ele veio fazer uma casa de um pai e muitos filhos que manifestam a natureza de Cristo. De filhos que um dia foram meninos, de que um dia foram meninas na fé, mas que estão crescendo, que estão se tornando homens, que estão se tornando mulheres em Deus. Pessoas que são capazes de entender um propósito, muito mais do que a bênção. Eu preguei há 2 anos atrás numa igreja, e eu disse: irmãos, nós não vamos mais na igreja por causa da bênção. Algumas pessoas olharam para mim com a cara de que: como é que é? Você vai tirar a única coisa que me leva para o templo? Você agora vem falar para mim que eu não posso ir no templo para buscar a bênção? E eu dizia: não, nós fazemos parte de uma geração, irmãos, que não vamos na igreja para comer. Nós fazemos parte de uma geração que nós vamos para a igreja e levamos os 5 pães e os 2 peixinhos para alimentar as multidões. Porque nós entendemos quem nós somos, nós entendemos que nós somos filhos, nós entendemos que nós temos uma herança, que nós nos movemos pela manifestação do Pai que habita em nós através de Cristo. Uma geração que está sendo curada, uma geração que está sendo arrancada das rejeições. Sabe, eu me lembro há 4 anos atrás, eu me sentei, eu, minha esposa e meus 2 filhos, nós morávamos ainda em Caçapava, com o apóstolo Cristiano e com a Leila junto. E nós estávamos conversando várias coisas, daquilo que Deus estava fazendo naqueles dias. E nós falamos algo de um dos nossos filhos, que a gente acalentava uma dor na alma. Coitado, nasceu assim, e foi um tempo difícil para nós como casal, e talvez por isso recebeu uma rejeição. E a gente contou aquela história melodramática, e o apóstolo Cristiano parou, ele falou assim: deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro nascimento só serviu para nos dar a oportunidade do novo nascimento. Quem você é hoje não é o resultado daquele primeiro nascimento, mas é quem você se tornou em Cristo. Em Cristo você não é rejeitado. Em Cristo você não é mais aquela criatura rejeitada. Em Cristo a Bíblia fala: pois aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Nasceu de novo, tem uma nova natureza, tem um novo passado, um novo presente e um novo futuro. Você não é mais aquele rejeitado, aquele filho abandonado. Você agora é um filho de um Deus vivo, que te ama e cuida da sua vida, e que está escrevendo a sua história. Essa é uma geração que precisa ser curada. Esse é o alinhamento de Deus. Quando você aceitou a Cristo no seu espírito, Deus restaurou o teu espírito, e o Espírito Santo veio habitar em você. E a Bíblia declara lá em 1 Coríntios 6,17: aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Isso é no seu espírito, mas na sua alma. A sua alma tem que ser alinhada, curada, restaurada. É tempo de rejeitar as rejeições, irmãos, e aceitar aquilo que Cristo fez da nossa vida, de sermos curados, de entendermos quem nós somos. O mundo quer colocar outros nomes em nós. A Babilônia colocou outros nomes em Daniel, em Azarias, em Misael, em Ananias. Eu tenho procurado memorizar esses nomes, porque eu falei: eu nunca mais vou chamar eles de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque esses são os nomes que a Babilônia colocou sobre eles. E às vezes a gente começa a nos conhecer um ao outro pelos nomes que o mundo colocou em nós, e não por aquilo que Cristo estabeleceu na nossa vida. Essa é a nossa identidade, é isso que nós somos. Quantos aqui creem que é filho de Deus? Amém? Se você é filho de Deus, você é filho de Deus. Não é mais a Babilônia, não é mais o que os seus amigos falam, não é mais o que a sua família fala a seu respeito, mas é aquilo que o Espírito de Deus fala ao teu espírito, quem você é aos olhos do Pai.
aos olhos de Deus. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Vamos tomar posse da nossa identidade, que é real. Não que ela vai se revelar a você agora. Talvez você que nos assista hoje, talvez você não teve esse encontro com Cristo. E eu quero dizer para você que o encontro verdadeiro com Cristo é suficiente para nós. Não é apenas um encontro, é uma experiência de morte e de ressurreição. É uma experiência de morrermos para quem nós éramos e ressuscitarmos na pessoa bendita de Cristo. E temos a nossa história totalmente alterada, o curso da nossa história totalmente alterado em Cristo. E aí, meu irmão, o mundo não dita mais o nosso passo. Não são os nomes que tentam impor sobre nós que vai dizer quem de fato nós nos tornamos, mas a identidade que Cristo estabeleceu dentro de você. Feche os seus olhos. Se você que nos acompanha pela TV Rica pode também, feche os seus olhos e ore ao Senhor nessa noite e diga: Jesus, a minha identidade legítima é que eu sou filho, é que eu me tornei filho de Deus, e que a tua paternidade, Senhor, é o teu modelo de governo na minha vida. Como filho, eu sou guardado. Como filho, eu sou blindado. Como filho, eu sou levado por ti a níveis de cura que produzem níveis de amadurecimento na minha vida. Pai, nós queremos declarar nesta noite que nós entendemos o que a tua palavra nos fala. Nós não fazemos parte daquela geração das filhas de Ló, que foram, Senhor, contaminados pelo ambiente externo que viviam. Talvez, Senhor, no passado nós éramos como as filhas de Ló. O mundo nos atraía, o mundo nos corrompia, e as nossas atitudes falavam dos ambientes em que nós estávamos inseridos. Os ambientes externos, Pai, ditavam a nossa vida, a nossa história. Mas um dia, Pai, o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos deu a oportunidade, Pai, de conhecermos a Cristo e nos tornarmos um com Ele. Um com Ele na sua morte, um com Ele na sua ressurreição. E o Senhor nos fez filhos. O Senhor nos chama de filhos. O Senhor nos trata como filhos. Pai, nesta noite nós assumimos a nossa identidade. E eu oro, Pai, nesta noite para que o Senhor possa produzir níveis de cura, de restauração, de transformação, Senhor, na vida de cada um dos meus irmãos, Pai. De que sejamos curados, cada vez mais libertos, Pai, de tudo aquilo que o mundo tentou colocar em nós, de tudo aquilo que a queda do homem produziu em nós. Pai, nós rejeitamos Adão, a sua natureza em nossas vidas. Rejeitamos, Senhor, viver debaixo de traumas e rejeições, Senhor, e assumimos, Pai, uma identidade em Cristo. Agora, Senhor, tudo aquilo que pensamos, que sentimos, que desejamos, rendemos a Cristo, Pai. Assim como rendemos o nosso corpo para sermos curados de toda e qualquer doença e enfermidade, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos nesta noite que nos abrimos
a todo nível de cura que o Senhor quer produzir e que o Senhor está produzindo nesse tempo, Pai. Que sejamos levantados por Ti como uma geração de filhos maduros, de filhos que são curados, que foram tratados nas suas emoções, que foram libertos, Pai, de todos os traumas, de tudo aquilo que pesava sobre nós, Pai, tudo aquilo que fazia parte de uma natureza caída. Pai, eu oro nesta noite para que haja um alinhamento no espírito, na alma, no corpo, Pai, em todo o nosso ser, Pai. Sejamos alinhados pelo Senhor, Pai, transformados na natureza de Cristo que nos governa, Pai. Te agradecemos por esta noite, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, pelo privilégio de sermos cuidados pelo Senhor a cada dia da nossa vida. Pai, nós não somos mais os mesmos. Ainda que muitos possam falar mal deste ano, Pai, de um ano atípico, de um ano diferente de todos que vivemos na nossa vida, mas nós te agradecemos, Pai, por tudo aquilo que o Senhor está produzindo dia após dia nesse ano, Pai. Tantas experiências foram produzidas pelo Senhor na nossa vida como filhos, como família. Que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu te agradeço por esta noite, eu te agradeço em nome de Jesus. Governar é uma questão de tempo para quem aprender a andar aliançado.